A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Thiago Tis, para quem ainda não me conhece, e esse é o canal Graça e Conhecimento. E hoje a gente vai começar o estudo de uma série de alguns vídeos falando sobre o tabernáculo de Moisés. E como esse tabernáculo, ele tem uma tipificação que aponta para as Escrituras como um todo. Então, hoje eu montei um estudo que eu quero mostrar para vocês aqui no computador, onde a gente vai poder estar analisando cada parte do tabernáculo de Moisés. Como, por exemplo, dê uma olhadinha, acompanha comigo. Esse primeiro vídeo que eu quero mostrar para vocês hoje, ele vai ser apenas uma introdução ao assunto do tabernáculo de Moisés. Por quê? A gente vai dividir esse estudo em várias partes. Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que espera vocês nesse estudo. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente for falar sobre esse estudo, nós vamos abordar alguns assuntos como, por exemplo, nós vamos falar sobre o tabernáculo de Moisés, nós vamos estar abordando aqui, sobre algumas questões ligadas ao tabernáculo, a motivação, por que Deus deu o tabernáculo. Vamos falar de Cristo. Por quê? Porque tudo, na verdade, que está aqui no tabernáculo, ele aponta para Jesus. Todos os utensílios, tudo que você vai encontrar no tabernáculo, ele aponta para Cristo. Também vamos falar aqui sobre o homem. Como eu disse, não vai ser apenas um vídeo, a gente vai estar dividindo esse estudo, né? Nós vamos falar sobre o homem. Então, quando a gente for falar sobre o homem, a gente vai falar sobre as divisões do homem, que você vai ver que está muito conectada às divisões do tabernáculo. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre esse assunto. Tem muita coisa interessante para a gente estudar quando a gente fala do tabernáculo e do homem, visto que a Bíblia diz que nós somos hoje o tabernáculo, o templo, o santuário do Espírito Santo, né? Também vamos falar sobre o céu, visto que Paulo ele diz que ele conheceu um homem que se no corpo, fora do corpo ele não sabe, mas foi arrebatado até o terceiro céu. Você vê que a mesma estrutura do tabernáculo, né, de 3 partes, você vê em Cristo, você vê no homem, você vê no céu. Então a gente vai falar aqui sobre o céu, né? A gente vai abordar aqui uma questão um pouquinho polêmica, né, sobre o formato da Terra. Então a minha questão aqui não vai ser entrar em assuntos polêmicos como Terra plana, Terra esférica, né? Mas a questão é trazer uma abordagem de como os profetas viam o formato da Terra e como é que as profecias estão relacionadas com a forma como elas foram escritas. Então a gente vai entrar um pouquinho nessa questão, embora eu volto a declarar que o meu objetivo não é falar sobre o formato da Terra e sim mostrar como elas estão conectadas com as profecias e com a revelação do tabernáculo. E como tudo isso está conectado principalmente com o livro do Apocalipse, que é o grande objetivo desse estudo. Mostrar como o tabernáculo, ele aponta para Cristo, ele aponta para o homem, ele aponta para o formato da criação de Deus, né, o tabernáculo celestial, e como ele aponta e como ele está conectado com o livro do Apocalipse. Também vamos falar, então, sobre esse livro do Apocalipse e as mais diversas passagens com as quais eles estão conectados. Então, existe muita revelação aqui no tabernáculo, né? No decorrer deste estudo, nós vamos falar também aqui até sobre questões mais simples, como a disposição das tribos ao redor do tabernáculo e como isso aponta para as 2 casas de Israel, como isso aponta para as 12 tribos de Israel que vão aparecer no livro do Apocalipse, como isso aponta para Judá e para Efraim, para judeus e para gentios. Por que a tribo de Dan, né, ela não está mais na lista que aparece no livro de Apocalipse? Por que Rúben perdeu a primogenitura? Então tem várias questões que a gente, embora não seja o foco principal, mas a gente vai comentar também. E é claro, nós vamos ter que abordar algumas questões, como, por exemplo, os materiais
que foram usados na construção do tabernáculo. A gente vai abordar de uma forma bem resumida. E também vamos abordar algumas questões como, por exemplo, o Cordeiro de Deus. Vamos abordar também algumas questões como, por exemplo, sacerdotes, as vestes sacerdotais, todas as coisas, as cores, as pedras, os elementos que faziam parte da estola sacerdotal e qual é a conotação, para o que isso está apontando no livro do Apocalipse. Então a gente vai ter um estudo aqui que ele vai estar dividido em vários vídeos, mas onde a gente vai abordar muitos assuntos, como por exemplo, como todo esse tabernáculo aponta para Cristo. Como esse tabernáculo também era um modelo que aponta para nós, para mim e para você, visto que a Bíblia diz que hoje nós somos o templo do Espírito Santo e que ele habita em nós. E como isso aponta para o tabernáculo celestial, né? O verdadeiro tabernáculo, visto que a Bíblia diz que Moisés, ele foi divinamente avisado de que ele deveria construir aqui na terra um modelo do que foi mostrado para ele lá no Monte Sinai e que esse modelo, ele era um modelo do tabernáculo celestial. E também vamos falar então sobre o livro do Apocalipse. No meio, eu botei aqui embaixo, bem no cantinho, né? Eu botei aqui um pouco sobre o ciclo das festas. Embora a gente não vá abordar o ciclo das festas aqui nesse estudo do tabernáculo, em algum momento ou outro eu vou entrar no assunto das festas. Por quê? Porque as festas estão completamente conectadas com o tabernáculo. Por exemplo, festa da Páscoa, o sacrifício era no tabernáculo. Festa dos pães ázimos, festa das primícias, tudo está conectado com o tabernáculo. A primeira grande convocação. A segunda grande convocação, festa de Pentecostes, também está conectado com o tabernáculo, onde se trazia 2 pães ungidos, onde se fazia sacrifícios. A terceira grande convocação, a festa das trombetas, né? A terceira grande convocação engloba 3 festas: festa das trombetas, festa da expiação e festa dos tabernáculos. Olha a palavra, tabernáculos, tabernáculo de Deus, né? Então todas essas festas, inclusive a festa da expiação, que é talvez uma das festas que mais vai aparecer presente como pano de fundo do livro do Apocalipse, ela está conectada com o tabernáculo. Então, esse vídeo, na verdade, ele é apenas uma introdução onde eu quero mostrar um pouquinho para vocês do que a gente vai estar estudando quando a gente fazer essa abordagem do livro do Apocalipse conectada com o todo do tabernáculo. Então, irmãos, esse vídeo ele serviu apenas como uma introdução para você saber sobre o que a gente vai conversar nos próximos vídeos. Então, como esse estudo ele contém muito conteúdo, ele vai estar dividido em vários vídeos. E se ele está dividido em vários vídeos e você não quer perder o conteúdo da revelação, as conexões que existem entre o tabernáculo, Jesus, nós, né, como homens, como isso aponta para o céu, como isso está conectado principalmente com o livro do Apocalipse, eu vou convidar vocês para acompanhar, não um vídeo, não 2, mas a série completa, tá bom, irmãos? Então, desde já, muito obrigado. Volto a dizer, esse vídeo é apenas uma apresentação do conteúdo que a gente vai estudar a partir de agora. E eu vou deixar uma playlist no comentário fixo e também na descrição desse vídeo, para você clicar ali e poder assistir a série toda a partir de então. Então, irmãos, desde já, muito obrigado. Espero que você possa ser edificado. Você que já estuda o tabernáculo há tempo, espero que eu possa acrescentar algumas conexões, revelações, né, ao entendimento que você já tem das profecias. E digo para você, desde já eu quero pedir, curte os vídeos dessa série, né? Deixa os seus comentários, aquilo que você concorda, aquilo que trouxe edificação, aquilo que você tem, quem sabe, para acrescentar a esse estudo, deixa ali nos comentários, tá? E não se esquece de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, tá? Um abração e até os próximos vídeos, então, dessa série O Tabernáculo de Deus, que aponta para Cristo, para o homem, para o tabernáculo celestial e para o livro do Apocalipse.